E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana, a última de 2025, nós vamos fazer um pouco diferente aqui, cara. Decidi fazer uma retrospectiva, um pouco das coisas que aconteceram no ano de 2025, que mudou, tem muita coisa diferente, né, esse ano aqui que aconteceu. Então, resolvi trazer um pouquinho desses aspectos até para a gente poder conversar e melhorar também para o ano de 2026, tá certo? E para você que está aqui no Agro Resenha, você já sabe, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, que esse bate-papo aqui vai ser muito legal, cara. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta, e se você está ouvindo esse episódio aqui agora, já no apagar das luzes de mais um ano, eu imagino que 2025 também não tenha sido um negócio tão simples para você, né? À medida que o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais complexas. Talvez você tenha tido um ano aí de crescimento, talvez um ano de ajustes, talvez um ano que mudou muita coisa de lugar, né, cara? Para mim, 2025 foi exatamente isso tudo, só que ao mesmo tempo. Foi um ano que, assim, não cabe em números, nem em manchetes bonitas de retrospectiva. Foi um ano de construção, desconstrução, principalmente de entendimento, de um entendimento mais profundo sobre o papel que o Agro Resenha ocupa hoje dentro do agronegócio, da comunicação. Então, o Agro Resenha, como você já sabe, nunca foi um podcast simplesmente, né? Ele foi sempre uma extensão direta da minha vida pessoal e profissional, das minhas escolhas, dos meus erros, das minhas convicções e da minha forma de acreditar que a boa comunicação sempre transforma realidades. Então, esse episódio aqui não é para fazer média com ninguém, não é para passar pano, não é só para comemorar também, porque esse episódio aqui é um raio-x bem honesto de o que aconteceu em 2025, do que cresceu, do que doeu, do que ficou pelo caminho e do que mudou completamente a rota do Agro Resenha. Então, se você está aqui, meu convite é simples, cara. Ouça com calma, vamos bater um papo, manda aí, cara, um comentário para a gente iniciar essa conversa. Esse episódio aqui, só para você ver, ele está roteirizado, palavra por palavra, ele foi pensado mesmo para ser uma conversa longa, transparente e bem sem pressa, tá certo? E é claro que toda retrospectiva, ela começa pelos números, né? Mas o que eu aprendi nesses 8 anos de podcast é que números sem contexto engana muita gente. Em 2025, para você ter uma ideia, foram publicados 88 episódios aqui no total. Desse total, 51 episódios foram do Agro Resenha podcast mesmo, os episódios regulares que vão ao ar todo domingo, e 37 episódios foram episódios patrocinados, né, com as empresas que você conhece aqui dentro do ecossistema. Além disso, aqui dentro do ecossistema do Agro Resenha contou com 24 episódios do Agro e Tech, 23 episódios do Agro em Pauta e um episódio do Baseado em Fatos Rurais. Inclusive, preciso fazer mais episódios do Baseado em Fatos Rurais, né? Episódios de storytelling são muito legais. São muito legais, na verdade. Quando a gente soma os downloads aí de todas as plataformas do podcast, a gente chegou a praticamente 143 mil downloads, né? Contando até o dia 20 de dezembro aí de 2025. Esse número, assim, quando a gente olha isolado, ele é menor do que alguns anos anteriores. Isso não é muito segredo, né? Mas aqui entra um ponto importante, né, cara? O consumo de podcasts no Brasil cresceu demais, ao mesmo tempo que a quantidade de podcasts também cresceu muito. Então, hoje existem milhares de programas disputando exatamente a mesma coisa: tempo e atenção. E é nesse cenário que alguns dados do Spotify me chamaram muito a atenção, cara. Em 2025, o Agro Resenha foi top 10 podcast para mais de 3.300 pessoas. Foi top 5 para mais de 2.300 pessoas e foi o podcast mais ouvido para mais de 700 pessoas, cara. Então, você vê, esses números, a gente não está falando de viralização, a gente está falando de recorrência, de confiança e de relevância real mesmo, né, cara? Tem muita gente que acompanha os nossos episódios, o que a gente está fazendo aqui. Então, muito obrigado para você que esteve com a gente, tá? Durante muito tempo, o Agro Resenha foi essencialmente áudio, isso sempre fez muito sentido, eu sempre adorei o programa somente em áudio. Mas em 25, a gente decidiu dar um passo importante, entrar de cabeça na produção de podcast em vídeo,
Não por moda, mas também por estratégia, né, cara? O canal do YouTube do Agro Resenha ganhou uma atração bacana, ele existe desde o início, mas nunca tivemos muitas coisas movimentadas lá, então a gente encerrou o ano com mais de 3.300 inscritos, mais de quase 600 pessoas a mais, foram mais de 115 mil visualizações e mais de 2.000 horas de exibição, cara. Foi muito legal. E um dado interessante é que quase 90% do conteúdo consumido veio de gente que ainda não é inscrita no canal. Então já aproveita, se você estiver assistindo aí, já clica aí e começa a seguir, tá certo? Então, o conteúdo ele tá chegando em gente nova, e só que ainda existe muito espaço para crescer, não é verdade? Então, conto com a sua ajuda também. Quando a gente olha para os episódios mais ouvidos do ano, dá para entender muito do momento do agro, né? A gente falou sobre transformação digital, inteligência artificial, biológicos, mercado internacional, relacionamento com clientes, e histórias humanas mesmo que dominaram aí o ranking, né? Isso mostra que o agro não quer só técnica isolada, quer contexto, quer aplicação, quer pessoas, né? O mesmo acontece quando a gente olha para os episódios especiais, que foram bastante puxados por conteúdos de gestão, né, sucessão familiar, continuidade familiar, liderança, transição geracional. Então, passando rapidinho aqui, o ranking do Agro Resenha, ó, o mais ouvido foi o do Michael Giacomini, o 378, Não Existe Cliente Difícil. O segundo mais ouvido foi Transformação Digital no Agro, com o Alexandre Chequim, o episódio 375. Falamos sobre biofertilizantes à base de algas marinhas com o Fernando Colares, meu amigo, o RP 380. O 385 foi o quarto mais escutado, Tendências de Inteligência Artificial com o Cristiano Cruel. O 372, a gente falou com o Henrique Galvani sobre crowdfunding, startups e o futuro do campo. O episódio que eu adorei fazer foi com a Nicole Joani, Vai um Cafezinho, 376, foi muito legal a história dela também. O 379, Mercado Internacional de Máquinas e Implementos Agrícolas, o Sidney Cândido, cara, lá da PSIM. Foi um baita do episódio bacana também. Ele contou um monte de coisa aí, de coisa que ele viveu, né, no mercado internacional. A realidade da agricultura digital no campo, com o Rodrigo Pozobon, produtor aí que é, cara, super early adopter, foi muito legal. E também o episódio 371, que foi o nono mais escutado, Força, Clareza e Ousadia, com a Mariana Pérez, uma baita história de superação também. E o 399, a quarta onda dos biológicos na agricultura, com o Rodrigo Egea de Miranda. Foi também um baita de um bate-papo. E aí a gente tem um ranking também dos episódios especiais, aqueles que vão ao ar em parceria com empresas, né? Então, o mais ouvido foi o Gestão Rural 56, com Arthur Fagundes, Resultado na Pecuária, Faça o Básico Bem Feito. O Gestão Rural 55, segundo, foi os 5 anos dizendo a verdade sobre gestão rural, que foi comigo. O Dale Carnegie, o primeiro episódio, O Poder da Confiança, com o Luciano Rezende, nosso amigo aqui também do podcast, da Nutripura, né? O quarto mais ouvido foi o Gestão Rural 58, com Antônio da Luz, Investimento e Continuidade Familiar. Raízes do Agro 27, Dados e Tecnologia para uma Agricultura Mais Eficiente, com Maurício Ricardo da Silva, gravei lá no Show Rural, lá em Copavel, né? Raízes do Agro 25, Transição Geracional no Agronegócio com o Juan Andres Antunes. Gestão Rural 57, com Fundamentos de uma Gestão Humanizada, com o Janiel Eli. Raízes do Agro 26, do Corporativo Agronegócio Familiar, com o Nelson Seabra. E o Dale Carnegie número 2, cara, que foi o nono mais ouvido, Voo para o Sucesso, com a Cléria Moss, um baita episódio bacana também. E o 10º mais ouvido foi o 59, que a gente gravou lá na Expo Inter, com o Antônio da Luz, com as análises e projeções que ele faz, né? Então, você vê, o agro está mudando e a gente também precisa mudar junto, né? O Agro Resenha vai e segue essa toada aí dos vídeos também. Uma coisa que eu faço questão de reforçar também todos os anos é que o Agro Resenha ele só existe da forma que existe porque tem empresas que entendem conteúdo como investimento de longo prazo. E 2025 começou com um projeto que simboliza muito bem isso, né? O Brasil que Produz, a gente lançou ele em janeiro de 2025, ele nasceu com um propósito muito claro, cara, contar histórias reais de agricultores. E a gente começou por Mato Grosso. Aqui não é o agro de palco, não é o agro de marketing, é o agro do dia a dia mesmo, né? E esse projeto foi muito especial porque eu fiz ao lado do meu amigo Gabriel Martins, da Escade Agro, né? Que vocês conhecem muito bem, da gestão rural, enfim. A gente rodou o estado contando a história de 6 produtores rurais, todos ligados à agricultura, principalmente a soja, a principal cultura agrícola do Brasil, e aqui do estado também, né, onde eu tô. Essas histórias aí, vocês devem ter visto, cara, eles mostram muito mais do que produtividades, mostram toda essa parte da resiliência, da sucessão,
tomada de risco, visão de futuro, isso é muito legal. E esse projeto só foi possível graças à parceria que a gente teve com a Deloitte. Então, muito obrigado, Deloitte. Esse podcast, ele estava aqui também nos áudios e tudo mais, mas ele foi muito importante no YouTube e a gente teve um impacto bem legal. Teve mais de 49 mil visualizações no canal principal, mais de 212 mil visualizações no canal de cortes. Juntando tudo, deu mais de 10 mil horas de exibição, cara, somando aí os dois canais. Então, 2026, a segunda temporada já está sendo desenhada, vai ser muito legal e existe uma grande chance de termos também uma terceira temporada. A segunda temporada nós vamos começar a gravar em fevereiro e vai ser sobre pecuária. Vai ser muito legal, você vai ver. Muito bom, muito bom. 2025 também foi um ano muito intenso de viagens. A gente, que obviamente foram impulsionadas pelas parcerias que a gente construiu ao longo dos anos aí com as empresas, né? Por exemplo, com a SCAD Agro, a gente completou o 6º ano consecutivo do podcast Gestão Rural, que, na minha opinião, é o principal podcast sobre gestão rural do Brasil. A gente gravou com gente do Brasil inteiro e também presencialmente, lá na Expo Inter e outra oportunidade também lá em Porto Alegre, né? Com o Grupo Piscin, você já sabe, a gente seguiu firme aí com Raízes do Agro, completamos 3 anos consecutivos de projeto, e esse ano a gente esteve no Show Rural, na Expo Inter e na AgriShow. E é importante ressaltar que Ribeirão Preto foi muito especial. A gente gravou quase 20 episódios lá no stand da Piscin, então foi muito legal, né? O AgriShow é o lugar onde todo mundo se encontra mesmo, quer você goste ou não. Né? Outro projeto que também deu muito orgulho e está sendo muito interessante fazer é com a Dale Carnegie Training. Os treinamentos baseados nos ensinamentos do Dale Carnegie, né, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eles estão espalhados pelo mundo inteiro, inclusive em regiões fortemente ligadas ao agro brasileiro. Então, a gente conversou com gente do agro que fez os treinamentos do Dale Carnegie. A gente foi para Dourados, a gente foi para Goiânia, Porto Alegre, Cuiabá. E 2026 a gente vai ter mais histórias bem legais para contar também. Também tivemos uma parceria muito incrível com o PSEG em Piracicaba. A gente gravou 10 episódios com pessoas que estão fazendo acontecer no agro ali da região e do Brasil. Tem uma estrutura de primeiro mundo lá no PSEG, então foi muito legal. A gente gravou agora os episódios do fim de ano e vai ter os início do ano de 2026 também, que foram todos gravados lá. Outra coisa que foi especial esse ano foi que 2025 a gente completou 8 anos e chegamos ao episódio 400. E para marcar esse momento, eu fui até Londrina entrevistar a doutora Mariângela Hungria, que foi laureada com o World Food Prize, que é tipo o Nobel da Agricultura, sabe? Foi uma honra contar a história dessa mulher aí que mudou e ainda continua mudando os rumos da agricultura brasileira, tá? Tem muita coisa legal que ela tá fazendo. Outro episódio marcante também foi a gravação com o Netão Bom Bife, que nasceu de um encontro totalmente inesperado ali na AgriShow e virou uma viagem relâmpago até Santos, com apoio do Movimento A Carne do Futuro Animal. Foi muito bacana, a gente gravou lá na parrilha dele, foi super legal, e comemos uma carninha, né? Porque às vezes a gente também se dá bem. Nem tudo deu certo em 2025, e falar disso eu acho que é importante também, até para você entender, né? No início do ano a gente anunciou a incorporação dos podcasts Agro em Pauta e Agro e Tech, né? Da Lígia Pedrini e do Lucas Ordonha. Eles trouxeram um conteúdo super de qualidade, agregaram valor mesmo à nossa audiência aqui. No entanto, por motivos alheios à nossa vontade, ambos encerraram as atividades dentro do AgroResenha ali por volta de setembro. Isso reforça, né, uma verdade também, que consistência no longo prazo é um dos maiores desafios aí da criação de conteúdo. Então, agradeço ao Lucas e à Lígia, porque trouxeram conteúdo legal também e as portas continuam abertas, tá bom? E aí, uma outra coisa também que é importante dizer, né? Eu saí do AgriHub no início de fevereiro, foi um ponto de virada. O período que eu tive lá não foi desperdiçado, óbvio. Aproveitei para aprofundar meus estudos sobre inovação e entendi de uma forma muito clara que a comunicação é peça central no processo de adoção tecnológica. E aí eu acabei encontrando a Rural, que aconteceu lá no Show Rural Copavel, não foi por acaso. Ali daquela conversa nasceu o Rural Evolution e posteriormente a fusão que deu origem à Rural Media, né? Que hoje a gente está trabalhando em 3 pilares muito claros. A rede rural de podcasts, né? Com vários podcasts do agro. A Rural Produções, com podcasts corporativos. E o Rural Evolution, que a gente espera em 2025 entrar com tudo. Então, já agradeço de antemão aqui ao Fernando Rodrigues, né? Que me trouxe para a Rural. Hoje eu estou como sócio, o AgroResenha foi incorporado às operações da Rural. E tenho certeza que nós vamos construir coisas muito, muito, muito legais aí para o agro brasileiro, pensando em inovação, tecnologia.
Só para você entender, né, cara? Criar conteúdo nunca foi um negócio muito glamuroso, assim, né? Em 2017, quando eu comecei, até visto meio como um cafona, todo mundo me chamava de blogueirinha, essas coisas todas. E hoje, viver exclusivamente do podcast, sustentar minha família, né? Empreender no Brasil e manter a cabeça no lugar, eu vou dizer, cara, exige muito equilíbrio emocional. Produzir conteúdo é como correr uma maratona, vocês sabem que eu gosto, né, de correr maratonas. É lento, é cansativo, mas, de alguma maneira, é bastante transformador, né, cara? Então, o que eu tenho, assim, como principal questão ao longo desse ano, assim, que eu pensei que existem métricas de vaidade, né? Então, de crescer número de seguidores e tudo mais, mas o que realmente importa é a qualidade das pessoas que estão aqui com a gente, cara. Então, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de ter pessoas boas, pessoas diferenciadas que estão aqui ouvindo, que estão assistindo o podcast. Então, eu sou muito grato a tudo isso aí e levo comigo esse ensinamento. E falo para você também, cara, existem métricas que só enaltecem a vaidade. Não caia nessa armadilha, cara. Mantenha o que você sempre pensou, o que você tem no seu coração e faz o negócio acontecer. Beleza? Bom, e falando um pouco do que fica para 2026 o foco é elevar ainda mais a qualidade dos conteúdos e aproximar também os ouvintes mais fiéis aí do AgroResenha, cara. Eu sempre tive essa vontade, quero fazer isso em 2026. E de resto é manter o jeito descontraído, aprofundar as conversas, que eu acho que isso é super importante, até pelo que a gente viu aí dos episódios que foram mais ouvidos, né? Seguir com os nossos parceiros que pensam no longo prazo, como a Nutripura, a Escadiagro, o Grupo Piscin, a Ecoagro, que já estão com a gente aí há algum tempo, e fortalecer projetos que entraram recentemente, como a Indústrias Colômbia Fundepag, e outros que a gente está vendo aí de trabalhar também em 2026. Espero que seja um ano aí profícuo e de muitas realizações aí para nós todos, né? Então, para a gente finalizar esse episódio aqui, o AgroResenha, ele só existe porque você está aí ouvindo, nos assistindo. Esses 8 anos foram possíveis porque você esteve presente, né? E fazendo com que a audiência aumentasse, né? Os conteúdos que a gente pôde trazer com gente diferenciada também. Então, cara, muito obrigado. Espero que 2025 tenha sido um ano muito, muito, muito bom para você, assim como foi um ano muito interessante para mim também, né? E a gente se encontra em 2026, beleza? Então, se você ouviu ou está assistindo esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você gosta do AgroResenha, cara. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce na medida em que você participa com a gente, não é verdade? Então, siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcasts. A gente está disponível em todos eles aí. Siga lá as nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Para as empresas, cara, que desejam vincular a sua marca, desenhar projetos de podcast em 2026, nós estamos super à disposição. Esse é uma coisa que eu adoro fazer, é um negócio que eu gosto de fazer, contar histórias, mostrar as coisas boas que as empresas estão fazendo, porque a tecnologia que elas desenvolvem hoje no agro, seja desenvolvida por elas ou aplicada por elas, a adoção dessas tecnologias passa muito pela comunicação. Então, se você quiser desenvolver algum tipo de projeto, sua empresa e tudo mais, nós estamos super à disposição e vamos fazer acontecer. Beleza? Então, muito obrigado novamente. A gente se encontra em 2026. E, como sempre, aquela nossa frase de muita sabedoria, que é a seguinte, cara. Se chover, não precisa molhar a horta não, hein? Tchau, obrigado!